Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre os preparos classe 3 e classe 4. O preparo classe 3 é aquele preparo que acontece nas faces proximais dos dentes anteriores, certo? As cavidades classe 3, elas podem ser consideradas simples quando envolvem apenas uma face, ou seja, vai envolver ou a face mesial ou a face distal de um dos dentes anteriores. Pode ser considerada composta quando ela envolve duas faces, por exemplo, envolve a face mesial e a lingual, ou a mesial e a vestibular. E também pode ser considerada complexa quando ela envolve três faces. Como nesse caso da foto aí, no 21 está envolvendo a face distal, vestibular e lingual, e no 22 a mesial, vestibular e lingual. Os acessos que a gente pode ter, quando a cavidade, quando a cárie classe 3 está localizada estritamente na face proximal, a gente pode ter um acesso direto. Então, a gente vai entrar com a broca diretamente na face proximal. Quando que eu consigo fazer isso? Quando existe um espaço entre a face cariada e o dente vizinho, como, por exemplo, um diastema, ou quando há ausência do dente vizinho, às vezes um dente mal posicionado no arco que me permite um acesso diretamente à face proximal. Eu posso fazer um acesso por vestibular, quando eu não tiver um acesso direto na face proximal, e também posso fazer um acesso por lingual. Quais são as vantagens do acesso por vestibular e lingual? Fica mais fácil a gente chegar na face proximal quando a gente faz o acesso vestibular ou o acesso lingual. Claro que o acesso vestibular é mais fácil, né, de acordo com a nossa posição e com a visão, mas o acesso lingual é o mais indicado, na maioria das vezes, porque ele vai manter o esmalte na vestibular, né, vai favorecer a estética no final da restauração. Então, o que a gente usa? Quais os materiais que a gente vai usar para fazer um preparo classe 3? A gente vai fazer a penetração inicial com uma broca esférica, pode ser a broca 1012 ou 1014, que são diamantadas, ou uma broca carbide número 2. Essa penetração inicial é com a broca perpendicular à face, ou na lingual, ou na vestibular, ou diretamente na proximal. As paredes circundantes vão sempre acompanhar a superfície externa do dente. A gente tem que manter os ângulos internos arredondados. E o acabamento das paredes, a gente pode usar um recortador de margem gengival, sempre movimentando ele de gengival para incisal e de incisal para gengival, para remover os prismas de esmalte sem suporte, né? Para remover os prismas fragilizados. Para fazer o bisel, a gente pode usar a broca diamantada 1111 ou 3118, as duas são em forma de chama. O que difere entre elas é o tamanho. A 1111 vai fazer um bisel menor e a 3118 vai fazer um bisel maior. Como é que eu vou escolher o tamanho do bisel? A gente faz o bisel para melhorar a nossa adesão, né? Porque ele expõe uma maior área de esmalte para futuro condicionamento ácido e adesão da resina. Então, se eu tiver bastante esmalte para adesão, eu posso fazer um bisel com a broca 1111, que é menor. Se tiver pouco esmalte, eu posso fazer um bisel maior usando a broca 3118. As brocas esféricas diamantadas 3017 e 1016 também podem ser usadas para fazer o bisel. Agora, o preparo para uma restauração, né? O preparo para uma cavidade classe 4. Então, as cavidades classe 4, elas envolvem as faces proximais dos dentes anteriores, assim como a classe 3, só que na classe 4 existe o comprometimento do ângulo incisal. Então, essas cavidades classe 4, elas sempre vão envolver mais de uma face, né? Pelo menos a face proximal, incisal, vestibular, ou a incisal, proximal, vestibular e lingual. São cavidades maiores. Aqui nós temos o exemplo de cavidade classe 4 por fratura, né? Não tem envolvimento de lesão cariosa, é um traumatismo que causou uma fratura do esmalte. Na foto da direita e na foto da esquerda, o esmalte e dentina já. Qual que é a indicação do preparo para um tratamento de uma classe 4 de fratura? É um biselamento do traço de fratura, pode ser com a broca 1111 ou 3118, e a restauração. Existem alguns casos que essas fraturas são amplas, necessitam de alguma retenção mecânica adicional,
ou de proteção pulpar. Aí a gente vai ter que estudar cada caso para saber como proceder. O biselamento do traço de fratura, como eu já falei, com as brocas 11-11 ou 31-18. Se a fratura for extensa, pode requerer a proteção pulpar ou uma retenção mecânica adicional. Retenção mecânica adicional, eu posso fazer sulcos retentivos na cervical. Pode ser feito em alta ou baixa rotação, depende da habilidade de cada profissional. E para fazer esses sulcos retentivos cervicais, eu posso usar brocas esféricas meio ou 1/4. Agora, uma cavidade classe 4 por cárie. Eu vou iniciar o preparo da cavidade com uma broca esférica de alta rotação, pode ser a 10-12 ou a 10-14 diamantada. A forma da cavidade em si é só remoção do tecido cariado, então eu vou remover o tecido cariado depois com uma broca esférica de baixa rotação, pode ser número 2, número 4, dependendo do tamanho da cavidade. E também vou fazer um bisel. Então eu removo o tecido cariado em baixa rotação, com uma broca de baixa rotação número 2 ou 4. Para remover o ângulo, eu posso usar uma broca tronco cônica número 3203. Essa cavidade vai ter um formato triangular. Também posso usar recortador de margem gengival para planificar as paredes e remover os prismas sem suporte. Sempre que possível, deixar a parede gengival meio milímetro aquém da gengiva marginal, para a gente ter esmalte suficiente para adesão da restauração, que vai ser feita posteriormente. O bisel eu posso usar as brocas 11-11 e 31-18, que são aquelas em forma de chama. Também posso usar uma 10-15 ou 10-16 esférica em baixa rotação. Um preparo classe 4. No incisivo central superior, envolvendo a face vestibular, lingual e mesial. Agora eu vou mostrar para vocês um preparo classe 3, envolvendo a face distal e vestibular do dente 12. Se existisse o dente 13 aqui, eu não conseguiria um acesso direto só na distal. Então eu teria que escolher um acesso vestibular ou lingual. Eu vou escolher um acesso vestibular para ficar mais fácil de vocês enxergarem aí. Tá bom? Com a broca 10-14 diamantada em alta rotação. Não rompeu o ângulo, né? Uma classe 3. Agora eu vou fazer o bisel. Para fazer o bisel, eu vou usar uma broca 11-11 em baixa rotação. É uma broca em forma de chama. Já estou com o adaptador da baixa lá dentro, coloquei a broca aqui. Vou fazer o bisel em todo o ângulo da superfície interna da cavidade com a superfície externa do dente. O bisel remove os prismas de esmalte sem suporte, remove os prismas fragilizados, aumenta a área de retenção, aumenta a área de condicionamento para melhorar a retenção da fratura e a restauração e também auxilia na estética, ele disfarça a interface entre o dente e a restauração que a gente vai colocar aqui. Então, ficou uma cavidade classe 3 composta, envolvendo a face vestibular e distal. Se fosse uma cárie muito grande, que envolvesse até a lingual, eu teria que continuar com a broca esférica e teria que romper essa parede lingual.
Agora, minha cavidade classe 3 envolveu a face vestibular, distal e lingual. Vou ter que fazer o bisel lá na face lingual também. Vamos imaginar que ainda existe cárie aqui nessa cavidade, que está envolvendo o ângulo. Então, eu vou transformar essa cavidade classe 3 numa classe 4. Eu vou romper o ângulo incisal, né? O ângulo inciso distal. Para isso, eu vou usar uma broca número 3203, uma broca diamantada. Vamos lá. Agora nós temos que rompemos o ângulo, agora a gente vai ter que dar a conformidade das paredes e fazer o bisel de novo, tá? Então vou para o bisel, a mesma broca, número 1111. Prontinho, uma cavidade classe 4 que envolveu a face distal, vestibular, lingual e incisal do dente 2. Então, pessoal, com esse vídeo nós terminamos as demonstrações das cavidades classe 1, 2, 5 e agora 3 e 4. O próximo passo vai ser fazer a restauração dessas cavidades, ok?